Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, o nosso assunto de hoje tratará sobre alguns tipos de retenções que acontecem sobre rendimentos que as pessoas recebam e que é denominado de imposto retido na fonte. Ou seja, a obrigatoriedade da retenção desses impostos é daquelas pessoas que efetuarão o pagamento a alguém, seja na forma de dinheiro ou na forma de bens. E esse imposto, dito como imposto retido na fonte, exclusivamente na fonte, por mais que tenha o valor retido, no momento da declaração de ajuste anual, infelizmente ele não pode ser recuperado. É dito que é um imposto tratado de forma definitiva, né? Há retenção definitiva e não há compensação desses valores lá na frente. Então, existe uma série de rendimentos em que há incidência desse imposto retido na fonte de forma definitiva. E dependendo do tipo de rendimento, essas alíquotas de retenção elas vão mudando. A legislação é bastante rigorosa em relação a isso. E nós trataremos então neste vídeo sobre estas peculiaridades, sobre alguns destes rendimentos. Então, para aqueles rendimentos distribuídos sobre a forma de bens ou de serviços, como por exemplo esses rendimentos obtidos através de concursos ou sorteios, seja de qualquer natureza estes sorteios, haverá então, eles estão sujeitos à retenção do imposto de renda exclusivamente na fonte. Para estes casos, não se utiliza aquela tabela que é dito da tabela progressiva. Como eu imagino que a maioria dos senhores saibam, quando nós falamos de imposto de renda, a tabela progressiva ela começa com uma alíquota de 7,5% e ela vai subindo gradativamente, chegando até a 27,5%, dependendo do rendimento que a pessoa obtenha. Agora, neste tipo de sorteio, a alíquota ela deve ser considerada de 20% sobre o valor de mercado do bem. Então, nós esquecemos aquela tabela progressiva e aplica-se 20% sobre este tipo de distribuição de prêmios, né, na forma de bens ou de serviços. Uma outra forma que existe o imposto de renda retido na fonte de forma definitiva é para aqueles prêmios obtidos em dinheiro através de loterias e de bingos também. Então, para esta classificação de rendimentos, daí em espécie mesmo, em dinheiro, estão sujeitos também à retenção exclusivamente na fonte. E a alíquota, neste caso, inclusive, ela é maior do que no caso anterior. Quando nós recebemos prêmios em dinheiro decorrente de sorteios, haverá necessidade de retenção de 30% do valor. E devendo este valor ser considerado, quando nós elaborarmos a declaração do imposto de renda, como um rendimento tributável exclusivamente na fonte. Então, vamos tomar cuidado, né? Claro que receber esse dinheiro através de sorteios é muito bom, mas haverá necessidade de 30% já ficar retido na fonte, de forma definitiva, sem a possibilidade de compensar. Sobre esses valores recebidos em espécie, existem vários estados no Brasil que estão incentivando que os contribuintes peçam aquilo que é chamado de nota fiscal no momento da aquisição de algum bem ou de algum serviço e que é pedido para colocar o CPF do contribuinte na nota. Eu falo de Curitiba, né, no estado do Paraná, e nós temos um programa aqui chamado de Boa Nota, e que os contribuintes que pedem essas notas fiscais, eles concorrem a sorteios. Estes sorteios são prêmios em dinheiro que são creditados na conta corrente dos contribuintes, na medida em que haja o sorteio. Então, para esses casos, seria uma aplicação bem prática desta forma de retenção, né? Em que essas pessoas receberiam o valor em dinheiro já líquido do imposto, desse 30%. Isso provavelmente existe em outros estados também, este programa pedindo o CPF em nota fiscal. Também aqueles contribuintes que, sortudos, né, ainda bem, que eles venham a receber valores decorrentes do que é chamado de títulos de capitalização,
que são aqueles títulos em que muitos dos bancos ofertam, né, como um dos produtos, e que não raras as vezes nós adquirimos esses produtos acreditando na sorte e que um dia possamos vir a ser sorteados. Então, nesse caso em que há o sorteio através dos títulos de capitalização, também os prêmios sujeitam-se ao imposto de renda retido na fonte. E para este tipo de valor recebido, a alíquota muda também. Percebam que a legislação é um pouquinho xaropinha nesse sentido assim, de que cada natureza de recebimento tem alíquotas diferentes. Então, nesses prêmios recebidos através de títulos de capitalização, a retenção deve ser de 25% sobre o valor recebido. Há também, a título de exemplo, outro tipo de recebimento que poderíamos ter a retenção, ou melhor dizendo, devemos ter a retenção do imposto de renda, naquilo que é chamado de juros sobre o capital próprio. Né? Então, para alguns tipos de empresas e de constituição societária, a opção por aqueles gestores do negócio de remunerar os capitais investidos na empresa não somente através da distribuição de dividendos, mas também uma parte desta remuneração das pessoas ser através de juros sobre o capital próprio. Então, há uma legislação específica para esta situação e, ao contrário do que acontece nos dividendos, em que há isenção do imposto de renda da pessoa física que recebe estes dividendos, no caso dos juros sobre os capitais próprios, haverá necessidade de retenção de uma parte daquilo que será acreditado ou colocado à disposição dos investidores. E neste caso do juros sobre o capital próprio, a alíquota que devemos aplicar é de 15% sobre o pagamento ou sobre o crédito que ficará disponível para estes investidores. Então, eles também já receberão o valor líquido, porque, num primeiro momento, a obrigatoriedade da retenção do imposto é da fonte pagadora. Então, se ela seguir à risca a legislação, já haverá o crédito em conta corrente líquido deste imposto. Então, para estas pessoas também tomar cuidado no momento de fazer a declaração do imposto de renda. Também para aquelas pessoas que exercem atividade de perícia, que pode ser contador, pode ser engenheiro, pode ser economista, dependendo do tipo de perito, tem as suas peculiaridades. Mas normalmente esses peritos eles desenvolvem cálculos que eles irão subsidiar o juiz a um valor para a tomada de decisões, né? Então, nesses honorários pagos aos peritos, também haverá a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos que serão pagos a estas pessoas em processos judiciais. Então, já haverá retenção desse imposto também na fonte no momento da disponibilidade deste valor a estes profissionais. Só ressaltando que no caso de peritos, muito provavelmente, como eles são pessoas físicas e que exercem uma prestação de serviço para outras pessoas físicas, os rendimentos que essas pessoas tenham mensalmente devem ser feitas através do que é chamado de carnê-leão, que eu inclusive já fiz um vídeo anteriormente a respeito da movimentação e dos valores que devem fazer parte do carnê-leão também. E quem faz o recebimento e faz a escrituração através do carnê-leão, eu ressalto que o ideal é que tenha o que é chamado de livro caixa também, para poder abater as despesas necessárias, né, a percepção da renda e a manutenção da atividade desta pessoa. Dentro do livro caixa, escriturando esses valores necessários, né, esses gastos necessários para a manutenção da atividade, eles poderão ser deduzidos para fins de base de cálculo do imposto de renda, no momento em que estiver apurando, de fato, a declaração de ajuste anual. A dúvida que poderia restar para algumas pessoas é o que aconteceria com a falta da retenção desses impostos, já que a legislação ela é bastante específica, tem alíquotas diferentes e pode ser que incorra
em erros ou na falta de retenção dos impostos. Então, como eu falei anteriormente, num primeiro momento a responsabilidade da retenção, de fato, é de quem irá pagar por estes prêmios ou por estas prestações de serviços. Então, quem deve efetuar a retenção, na verdade, é esta fonte pagadora. Porém, quando a fonte pagadora não faz a retenção, a legislação imputa a responsabilidade ao beneficiário, aquele que irá receber estes prêmios. Então, ele deverá declarar os valores como rendimentos tributáveis, em razão de que a fonte pagadora não ofertou a tributação de forma exclusivamente na fonte. Então, no momento da declaração de ajuste anual, que é justamente a maneira para que a Receita Federal ela possa, de alguma forma, fiscalizar e arrecadar os valores devidos, ela estabelece, através das suas regulamentações, que o contribuinte tenha que colocar como imposto tributável. Caso o contribuinte não tenha colocado isso, né, eventualmente quem fez a declaração do imposto de renda recentemente não colocou como rendimento tributável e a fonte pagadora também não descontou, seria conveniente fazer o que é chamado de declaração retificadora. E aí ajustando os números e ofertando esses valores à tributação para não ter problema de eventualmente cair em malha fina, alguma fiscalização sobre os dados da declaração do imposto de renda posteriormente, que daria um pouco de dor de cabeça para resolver a questão. Reforçando a questão, então, da responsabilidade quanto ao recolhimento deste tributo, até o término do prazo para a entrega da declaração de ajuste anual, a responsabilidade primária, então, ela é da fonte pagadora. Posteriormente à entrega da declaração, esta responsabilidade ela já recai sobre quem recebeu o valor. Então, o beneficiário do rendimento é que seria a pessoa responsável por efetuar a prestação de contas, a retenção destes valores e recolher efetivamente, caso aplique-se, né, a tabela correta da declaração do imposto de renda. Tá ok? Então, este foi mais um vídeo produzido para vocês relacionados ao imposto de renda. Espero que vocês tenham a sorte de serem sorteados nestes prêmios, nestes títulos de capitalização. E não pensemos assim, o leão vai abocanhar um bocado do meu prêmio. Pense que você foi um sortudo e que nesse momento você vai receber um valor muito bom ainda, apesar da retenção. Não deixem de fazer os seus comentários no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Se gostaram, por favor, deem um like, compartilhem esses vídeos para que o maior número de pessoas tenha acesso à informação sobre imposto de renda, sobre contabilidade e sobre finanças. São normalmente estes os assuntos que eu trato no meu canal no YouTube, e eu espero que cada vez mais um número maior de pessoas se interesse por estes assuntos tão importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Um abraço a todos vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo.